vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos dar início, já são 19h33, né? Vamos iniciar. Pedir a Pauliana para fazer a oração inicial, por gentileza, Paulo. Acho que a internet dela, Lindenberg. Ela tá. Esperar um pouquinho, ver se ela reconecta. Só um momento, irmãos. Vamos mudar, né? Não sei se ela está nos ouvindo. Vou pedir ao presbítero Jorge para fazer a oração inicial. Vamos fazer esse momento de oração. Louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos proporciona para estar reunidos com a igreja, em oração, em comunhão,
neste momento que vamos estar estudando a tua palavra. E suplicamos que seja com a nossa vida, com a vida do teu servo, pastor Evanilson, com todos nós que vamos participar também neste momento. O Senhor dota o teu servo de conhecimento, sabedoria, que seja esse canal de transmissão para que a tua igreja possa ser edificada, santificada, exortada, conforme a tua vontade. Seja que o nosso irmão de BDR, na direção também, que o Senhor capacite o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir um hino. Logo após a palavra está com o mensageiro desta noite. Só um momento. Online? Agora vai dar certo. Senhor, a divina promessa, vitória de ouvir nas lutas aqui. Todo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia, escuro caminho, fulgura de cima, do sol criador. Com tudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção da vida eu desvi.
tudo é possível, que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza e dor, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Amém. Desculpa aí pelo começo do hino aí, ficou um pouco atrapalhado, que pensei que estava fazendo tudo como eu fiz das outras vezes, mas estava fazendo diferente. Estava abrindo aqui 2 janelas, estava dando microfonia. Espero que os irmãos tenham ouvido, né? O hino 68, né? E fala que tudo aquilo que nós possamos fazer ou ter aqui neste mundo, né? Não vale a bênção do Rei Divino. Por isso, preciso de ti, meu Senhor. Sempre, sempre nós precisamos do Senhor. Vamos ter um momento de oração, depois a palavra está com o mensageiro. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, ó Pai, por mais uma quinta-feira. Te agradecemos porque estamos juntos, mesmo que virtualmente, Senhor, mas lendo, ouvindo, vendo a tua palavra, ó Pai amado, que tu possa estar usando o pastor nesta hora, Senhor, para nos ensinar, nos corrigir, nos edificar através da tua palavra. Seja com ele, seja com a sua família, Senhor. Nós te pedimos que tu seja não só com ele, mas com o pastor Saul, pastor Davi, os dirigentes de congregações, são aqueles que estão incumbidos de conduzir o teu povo, Senhor, ó Pai, no caminho da tua palavra. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Claro, tá, pastor Vanilson. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, uma boa noite. Aqueles que ainda não saudei, que Deus possa continuar nos fortalecendo, nos guiando por meio da sua santa e preciosa palavra aos nossos corações. Hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre a segunda vinda de Cristo Jesus e alguns pontos importantes e interessantes para a nossa melhor compreensão de como será esse acontecimento, como se dará a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a sua igreja amada e também para julgar os povos ímpios, aqueles que negligenciaram a grande salvação por meio de Jesus Cristo. O que nós vamos estar usando nessa noite se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o capítulo 5, versículo número 3. Certo? Então, eu vou convidar os irmãos, aqueles que puderem, abrir suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo de número 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com eles.
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor será céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17 do capítulo 4. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Do versículo 1 ao versículo número 3. Meus irmãos, acerca dos tempos e das gestações, não necessitais de que se vos escreva, porque mesmos, vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Deus aplique, irmãos, a sua palavra aos nossos corações, estudar a segunda vinda de Cristo e mostrar esse acontecimento. Pois bem, Martinho Lutero, 716, pastor, ele armou as seguintes palavras: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ou ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. Viva como se Cristo sido crucificado ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Pois bem, irmãos, esse tema da volta de Cristo, da segunda volta de Cristo, é o grande clímax de toda a história da humanidade, pois será o acontecimento da consumação e a finalização de todas as coisas. A certeza de que Cristo dá as portas já não se ouve mais em muitas igrejas já abandonaram. E é triste, mas poucos são os crentes, os membros das igrejas que são fiéis e que parecem ainda desejar, parecem ainda almejar pela manifestação da vinda do Rei. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se fala mais sobre a segunda vinda de Cristo do que sua primeira vinda, que foi há 2000 anos atrás. Este que nós lemos, irmãos, do apóstolo Paulo, não é uma expressão de regozijo, de alegria do pastor Paulo, não é uma exortação àqueles irmãos. Mas Paulo vai trazer algumas instruções àqueles irmãos, algumas instruções doutrinárias, e é sobre essas, ou são sobre essas instruções que nós estaremos vendo e estudando essa noite. A perícope que nós lemos mostra como Cristo voltará uma segunda vez. E Paulo vai tratar pelo menos de 3 pontos ou de 3 assuntos relacionados à segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo vai tratar sobre a situação dos mortos. Em segundo lugar, Paulo vai tratar sobre o arrebatamento. E em terceiro lugar, Paulo vai tratar sobre as evidências da volta de Cristo Jesus. Bem, podemos dividir esse nosso estudo nessas partes. Primeiro, a situação dos mortos, do versículo 13 e o versículo 14. A segunda parte, o arrebatamento da igreja, e que tem sido muito mal interpretada por muitos crentes nos nossos dias, versículo 15 ao versículo 18. E, por fim, o apóstolo Paulo vai trazer algumas evidências da vinda de Cristo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 3. Ao que parece, irmãos, aquela igreja em Tessalônica, refundada pelo apóstolo Paulo, aquilo que Lucas escreve no Atos, capítulo 17, vai deixar claro que aquela igreja foi fundada em pelo menos 3 sábados,
em 3 sábados, ou durante 3 sábados, Paulo arrazoava com aqueles irmãos, pregava o evangelho naquela cidade, de tal maneira que muitos foram alcançados pela pregação de Paulo. Paulo foi expulso daquela cidade e não teve tempo de explanar todas as doutrinas bíblicas diante daqueles irmãos, ao que aparentemente surgiu algumas dúvidas por parte daqueles irmãos, que estavam, por exemplo, entristecidos com a morte de seus entes queridos. Paulo vai dar claro de que aqueles que partiram Cristo, de maneira alguma serão esquecidos, ou ser esquecidos no retorno do Senhor. Olha o que nós lemos, versículo 13. Quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não entristeçais, como mais que não tem esperança. Nós temos aqui ante nós, pelo menos, 2 grandes realidades. A primeira realidade é que Paulo deixa claro que naquela igreja haviam irmãos que eram ignorantes, que não tinham um conhecimento autêntico e genuíno, um conhecimento bíblico em relação aos mortos. A ignorância no tocante às realidades espirituais tem levado, não somente nessa época que Paulo essa carta, mas tem levado muitos crentes nos nossos dias a um embaraço total. A falta de conhecimento, irmãos, a ignorância mata, aprisiona e priva-nos do conforto em relação ao próprio Deus. Um crente sem conhecimento é um crente imaturo, imprudente, infantil. A morte, e talvez os irmãos já tenham ouvido em relação a isso, a morte para aqueles que não conhecem a Deus é o fim. Para muitas pessoas que morreu, acabou, né? Mas infelizmente, irmãos, por desconhecer, por não ter conhecimento, ou por ser ignorante, a morte para quem desconhece a vida espiritual traz um certo pavor. Não é fato e não é raro nos dias encontrarmos pessoas que têm medo da morte, que têm medo de morrer e dar-se, acabar. É por isso que Paulo instrui aqueles irmãos de que, como nós, hoje, não podemos ser ignorantes em relação à vida espiritual, aquilo que nos cerca. Nós não podemos ser ignorantes, nós não podemos ser imaturos em relação à vida espiritual do crente. Então, em primeiro lugar, Paulo deixa claro que haviam ali irmãos que eram ignorantes, irmãos sem discernimento na igreja de Tessalônica. Mas, em segundo lugar, o mundo que rejeita a mensagem de Cristo também está rejeitando a vida por vir. Os gregos eram desprovidos de toda e qualquer esperança. Por isso que Paulo diz no versículo de número 13 que esses irmãos em Tessalônica não poderiam ser como os demais. Que demais? Os gregos que não têm esperança. Afirmavam eles, os gregos, que a carne, o físico, o corpo era a prisão da alma. Havia um grupo chamado, entre os gregos, era um grupo de sábios que não acreditavam na eternidade, que afirmavam que morreu, acabou. Os pagãos que reagiam com desprezo diante da morte. E alguns chegavam a afirmar que uma vez que um homem morre, não há ressurreição para tal pessoa. O filósofo chegou a afirmar que há esperança para eles que estão vivos. Somente para esses. Mas para os que morrem, não há esperança de vida eterna. Os crentes estavam ouvindo essas palavras, esses pensamentos, e estavam se entristecendo. E adiante disso que traz uma palavra de encorajamento àqueles irmãos. Diz versículo 14.
Porque se cremos que Jesus e que ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com eles. É como se Paulo estivesse afirmando àqueles irmãos, para o mundo sem esperança, para o mundo sem tu, não há certeza de vida eterna. Eles têm esperanças no mundo sem Deus em seus corações. Mas para nós, que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, para nós, irmãos, que conhecemos quem Deus é, o que ele fez ao ressuscitar o seu filho naquele túmulo, a ressuscitar a Cristo, para nós, a morte não é o fim. A morte é o começo da vida eterna com Cristo Jesus. Precisamos entender o fato, irmãos. A morte é a carruagem celestial que nos levará até a presença gloriosa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É isso que Paulo traz aqui, irmãos, à mente daqueles irmãos em Tessalônica. Deus não esquecerá os seus mortos, porque se morreram em Cristo Jesus, quando Cristo vier buscar a sua igreja, eles virão à presença de Cristo Jesus. E como não lembramos de Salmos, de número 116, versículo 15, quando o salmista diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como não lembrarmos de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 ao versículo 57, quando Paulo diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças por Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é, sem dúvida, irmãos, uma das mais preciosas mensagens que a igreja tem em suas mãos. Essa é uma das mais importantes declarações que a Bíblia, irmãos, traz às nossas vidas, diante dos temores, diante das notícias, do que nós vemos, ouvimos e sentimos, que aqueles que morreram em Cristo não serão esquecidos por Ele jamais. O grande evento do qual a carne tanto se apavora, que é a morte, para nós que somos salvos, para nós que somos crentes, para nós que somos fiéis a Cristo, não nos traz temor. A morte que antes era a nossa inimiga, agora é a nossa amiga, e nos conduzirá até a presença de Jesus. Paulo deixa isso claro. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. O que Paulo deixa claro aqui, irmãos, é que aqueles que estão em Cristo voltarão com Cristo para buscar a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. E essa é a primeira palavra de conforto. Aqueles irmãos de Tessalônica e a nós, pleno século XXI, diante de rumores, diante de notícias, temos o conforto de saber que aqueles parentes nossos, familiares nossos, conhecidos nossos, que porventura sucumbiram por conta de uma enfermidade, por conta de alguma outra questão, partiram, faleceram. Vocês morreram em Cristo. Eles estão melhor do que todos nós. Eles estão na presença de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo usa, irmãos, uma palavra interessante. Esses dois versículos que nós lemos, Paulo usa a palavra dormir. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses no nosso estudo, para que nós venhamos a entender o fato de que Paulo não está trazendo aqui a doutrina da alma, como alguns afirmam. Paulo usa uma palavra aqui que
um certo conforto em um momento de uma mensagem angustiante. A ideia aqui no original grego é que Paulo não usa a palavra morte, que pode trazer a angústia ao coração daqueles familiares, ou que pode trazer um pavor, quando você ouve de repente que fulano morreu e você imagina, mas ele estava tão bem, ele tinha tanto vigor, saúde. Aí, ao invés de Paulo usar a palavra morte, Paulo usa a palavra estão dormindo, que traz a ideia de alguém que está descansando. Pois bem, Paulo não corrobora com a doutrina do sono da alma, e nós podemos afirmar isso muito bem, uma vez que Paulo diz, escrevendo a carta aos Filipenses, que morrer é partir e estar com Cristo. O que também denota o fato de que aqui morrem, no mesmo instante que morrem em Cristo, no mesmo instante se encontram com Cristo na glória. Ou seja, aqueles que morrem agora, por exemplo, nesse exato momento, eles não estão dormindo no sono da alma, eles estão com Cristo pelos séculos dos séculos. Esse é o entendimento que nós temos, essa interpretação que nós fazemos desse texto, quando Paulo usa a linguagem que aqueles que dormem em Cristo. Nós entendemos que o morrer é estar com Cristo, no mesmo instante, no mesmo momento. Entendido isso, partamos para o segundo ponto, quando Paulo vai tratar agora dos que ficarem vivos. Paulo falou sobre os mortos, Paulo falou que eles não serão esquecidos na volta de Cristo, Paulo deixou claro que eles já estão com Cristo e que eles estarão para juntos unirmos em um só corpo de Cristo, e Paulo fala agora sobre que quando Jesus voltar, estaremos vivos, que é o arrebatamento da igreja, e que também, infelizmente, assim como a doutrina do sono da alma, muitos têm confundido, interpretado de maneira errada, afirmando que será um arrebatamento invisível. Será que é isso mesmo? Vamos ver o que Paulo diz, versículo 15 ao versículo 18. Entendamos o que Paulo nos quer informar. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha como Paulo tinha certeza de que Cristo iria voltar no seu tempo, na sua época. Ele se coloca como alguém que vai estar vivo quando Cristo voltar. Será que nós temos essa mesma certeza, irmãos? Será que nós estamos nos preparando para encontrarmos com Cristo? Assim como o apóstolo Paulo tinha, e todo o contexto histórico vai dizer, a igreja primitiva se reunia para os cultos, mas se reuniam, irmãos, com tanto fervor, com tanto amor, com tanta dedicação, porque eles tinham certeza de que poderia voltar naquela reunião de culto. Continua o texto, versículo 15. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. A ideia aqui é de que os mortos citarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, ele diz, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram, percebemos a palavra morte agora, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós. Mais uma vez, Paulo tem a certeza de que estará vivo quando Cristo voltar, ou quando Cristo voltará. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Percebe aqui que não existe arrebatamento invisível. Assim como os mortos irão ressuscitar primeiro, nós seremos arrebatados juntamente com ele. Continuando o texto. Nas nuvens a encontrar nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Há muitas questões que especulam sobre o destino da alma. Os espíritas, por exemplo, afirmam que mortos se comunicam com os vivos. Católicos romanos afirmam que existe
um lugar onde aquela alma que, enquanto vive aqui na Terra, não foi tão boa para ir para, mas também não foi tão ruim para ir para o inferno. Eles afirmam que existe um lugar para essa alma, que é o chamado purgatório. Outros que ainda pregam sobre a doutrina da aniquilação da alma, ou seja, que a alma não se comunica com os, e que depois da morte, tanto o corpo quanto a alma será aniquilada. Ainda existe outros, como eu falei no ponto inicial, que dizem que há a doutrina do sono da alma. Então, se um crente morreu, o corpo vai para a sepultura. A alma está num estado de sono. A alma não vê nada, a alma não ouve nada, a alma não está com Deus, no céu, na glória ainda, está em repouso, está dormindo. Alguns que pregam que o arrebatamento da igreja será invisível. Porém, irmãos, traz os textos aqui para os irmãos. Se não der para os irmãos anotarem, depois os irmãos podem rever esses, e com um pouquinho mais de calma, os irmãos podem analisar os textos que eu vou trazer para o nosso estudo, para enriquecer o nosso estudo. O primeiro texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43, que nós temos ali o diálogo de Jesus Cristo com o ladrão na cruz, quando Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Desmentindo assim o purgatório, né? Porque se houvesse purgatório, Jesus não poderia dizer que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se houvesse um purgatório, Jesus teria dito, ainda hoje estarás no purgatório. E quem sabe, com o passar do tempo, você consiga chegar ao céu, né? Mas Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Desmente assim a doutrina do purgatório, desmente assim a doutrina da aniquilação da alma, né? Porque se a alma fosse aniquilada e o corpo, Jesus não poderia ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se depois da não existe mais vida, não existe mais eternidade, então Jesus estaria mentindo. Mas ele desmente assim a doutrina da aniquilação da alma. Ele desmente assim a doutrina do sono da alma. Porque como Jesus poderia dizer que ainda hoje estarás comigo no paraíso se a alma dorme? Talvez os irmãos possam se perguntar em relação ao termo, que foi o que nós vimos no primeiro ponto, quando Paulo usa a palavra dormem, né, no texto. Paulo usa, irmãos, um eufemismo. O que é eufemismo? Que é uma palavra mais branda, uma palavra mais suave, para trazer uma mensagem difícil. Em Lucas, capítulo 15, Lucas 6, nós vemos ali, quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro. Olha só, quando Jesus fala do Lázaro, do rico, ele diz que o rico morreu. E encerra ali. Lucas vai usar essa linguagem para dizer e deixar claro que não existe o sono, mas que na morte a alma vai para o seio de Abraão, né, nesse Lucas capítulo 16, a alma, o seio de Abraão, e aqueles que não foram comprados pelo sangue de Cristo, que é a figura do rico, ele vai para o Sheol, para o inferno. Mas ele não vai para o inferno porque ele é rico. Ele vai para o inferno porque ele menosprezava o Lázaro. Porque ele não era alguém escolhido pelo próprio Deus. E talvez você possa imaginar e interrogar. Está vendo? O pastor está dizendo que Deus manda pessoas para o céu e manda pessoas para o inferno. Não, irmãos, eu estou dizendo, deixando claro para os irmãos, que todos estávamos no inferno. E é do inferno que Deus pinça alguns para si. É do inferno que Deus escolhe alguns para serem seu povo, filhos. Mas esse mesmo texto de Lucas, capítulo 16, desmente, assim, mais uma vez, o sono da alma.
Porque na palavra diz que tanto Lázaro quanto o rico morreram. O Lázaro, seu espírito foi para o seio de Abraão. E mais uma vez, o espírito do rico foi para o Sheol, para o inferno. Ou seja, não existe um sono da alma. Não existe o sono da alma. O texto que nós vimos em Tessalonicenses, que Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 16 e o capítulo 17, ele fala, irmãos, justamente sobre isso. Justamente sobre isso. A segunda vinda de Cristo será única, será visível, será audível, será gloriosa. Se você voltar os olhos ao texto, mais uma vez, versículo 16. Porque o mesmo descerá do céu em silêncio, invisivelmente. Será que o arrebatamento será invisível, irmãos? Olha o texto comigo. O Senhor descerá do céu com alarido. Mas não somente isso, e com voz de arcanjo. Mas não somente isso, terceiro lugar, e com trombeta de Deus. Percebe os três pontos que Paulo fala aqui? Será única, visível, porque ele virá com alarido, todo mundo vai ouvir. O mais distante, todos iremos ouvir a volta de Cristo. Então, deixar claro aqui que não existe arrebatamento visível da igreja, porque Cristo não virá buscar a igreja de maneira silenciosa, de maneira ímpar. Pelo contrário, Paulo está dizendo aqui que quando Cristo volta, todos os povos ouvirão, todos os povos verão. Mas ele diz mais: aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens. Olha que coisa interessante. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número... Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, João diz assim: eis que vem com as nuvens. Vem na vinda de Cristo. Eis que vem com as nuvens. Olha o que João diz. Todo o olho o verá. Todo o olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram. A interpretação aqui, irmãos, é de que até mesmo os judeus que crucificaram, que até mesmo aquele soldado romano que empurrou a sua lança ao lado direito de Cristo, até esses o verão. Mas diz mais longe: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sabe o que João está dizendo aqui? Que quando Cristo voltar, todo olho verá, todo ouvido ouvirá, e todas as nações se lamentarão sobre ele. Mas precisamos entender um pouco isso. As nações não irão se lamentar como que se arrependem dos seus pecados. Essa palavra, se lamentarão sobre ele, traz a ideia de que nações irão ranger os seus dentes de ódio, de ira, porque Cristo voltou. Porque a palavra se cumpriu. Eles irão, irmãos, ranger os dentes de ódio, irão se lamentar que aquilo que os crentes estavam dizendo se cumpriu. É verdade. Ele voltará. Nós temos dito isso há muitos anos, não é verdade? Há muitos séculos a igreja tem se levantado com a palavra de arrependimento, com a palavra de exortação, com o anúncio da vida de Cristo, com a mensagem de arrependimento, de preparação. Se prepare para encontrar com Deus. Século após século, a igreja vem dizendo isso e muitos não dão crédito. Mas nesse dia, quando as nações se lamentarão de ódio. Por quê? Porque os crentes tinham razão. Os crentes afirmavam que Cristo iria voltar. E ele veio. Percebe a ideia aqui? Espera ele para sempre. Paulo corrobora, dizendo no versículo 18, consolai
uns aos outros com estas palavras. Que palavra, que palavra de consolo, irmão. Ouvimos boatos e relatos de que há por vir uma quarta onda da pandemia, há em lugares a máscara novamente obrigatória. Nós ficamos a imaginar, talvez, posteriormente, futuramente, termos novamente que fechar os nossos templos, fecharmos as igrejas, porque o alarido tem sido grande de que há uma quarta onda da Covid, aumento de internações por conta da Covid, dengue, chikungunya e outras enfermidades. Mas é no meio dessas incertezas que nós vemos essa promessa do Senhor. É no meio dessas confusões humanas que nós temos a certeza de Deus, o conforto e o consolo dessa palavra. Quando Cristo vier nos para nós, será um dia de glória, um dia de alegria, um dia de refrigério. E se Cristo vier buscar, irmãos, e viermos vivos, será um dia de glória, de alegria e de refrigério. Oro para que nós possamos ter a mesma convicção de Paulo. Os mortos ressuscitaram primeiro e nós. Olha a convicção que Paulo tem. Nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele e estaremos com Cristo para sempre. Possamos ser confortados com essa palavra. Não haverá mais luta, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá doença, não haverá luto, não haverá tristeza. Onde Cristo está e onde nós estaremos, será gozo, alegria e satisfação pelos séculos dos séculos. Confortai uns aos outros com estas palavras. Sendo que aqueles ignorantes quanto aos que morreram. Paulo traz esse esclarecimento, doutrinariamente, ensinando aqueles irmãos. Mas ele diz, uns aos outros, com estas palavras. Por fim, irmãos, para nós concluirmos nosso estudo sobre a segunda volta de Cristo, ou a vinda do Senhor. Paulo agora, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 3, Paulo vai trazer e dar algumas evidências de como estará o mundo à nossa volta, de como estará a economia ao nosso redor, de como estarão os governos nesse retorno de Cristo. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 3, traz essas evidências. Em primeiro lugar, Paulo diz o seguinte: meus amados irmãos, capítulo 5, versículo 1. Meus amados irmãos, acerca dos tempos e das estações, que tempos? Que estações? O tempo da vinda de Cristo. Essa era a dúvida daqueles irmãos. Quando Cristo virá? Como Cristo virá? E os mortos? Como será? E nós, os vivos? Aí Paulo as suas respostas a essas dúvidas. Quanto aos tempos e às estações, não necessitais que eu vos escreva. É como se Paulo dissesse assim, estivesse deixando. Vocês não precisam estar preocupados quando será que Cristo vai voltar. Não precisam estar preocupados com o dia, a hora que Cristo vai voltar. Não. Se prepare todos os dias. Ele continua dizendo, versículo 2 e 3. Porque mesmo sabeis muito bem que o Senhor, há uma alusão a Cristo, virá como ladrão à noite. Obviamente que é o que nós, irmãos, Cristo virá como ladrão às escondidas. Nós já vimos isso no ponto 2. Cristo virá de maneira que todo olho vai ver e que todo ouvido ouvirá. A interpretação que nós fazemos, quando Paulo diz que a volta de Cristo
será como um ladrão à noite, é que um ladrão não manda mensagem. Um ladrão não manda aviso marcando a data e que ele vai roubar a residência. Ele não faz isso. Quando nós esperamos, o ladrão já está ali. Interpretação. Quando o mundo menos esperar, não será visível, mas quando menos esperar. Quando o mundo falar comigo mesmo, com os seus projetos, com seus planos, seus. Já tivemos estudo aqui, falando sobre isso, sobre a comparação que Jesus traz, lá em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, com a comparação dos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estarão bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Então virá o Filho do Homem. É a interpretação que nós temos do versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Versículo 3. Pois que quando disser a política, olha como estará a economia global. Olha como está. Versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escapará. Nós temos as evidências de como será a vida de Cristo. Será repentina, num fechar e abrir de olhos, como um ladrão de noite. Quando nós menos esperamos, nós somos atacados. O mundo será pego de surpresa. Segundo lugar, ou segunda a aparência de como será a volta de Cristo. Será num tempo em que as pessoas aparentemente estarão seguras e tranquilas. As pessoas estarão cuidando dos seus próprios deleites. E quando menos estiverem apercebidas, Cristo voltará. Por fim, finalzinho do versículo 3, Paulo diz que ninguém escapará. Ninguém escapará. Não haverá como se esconder, irmãos, desse dia. Não há como ocultar as nossas vidas desse dia. Não há tão grande que nós possamos nos esconder. Não há uma caverna tão oculta que nós iremos nos esconder. Todos estaremos diante de Deus para prestarmos contas a Ele das nossas vidas. Os crentes estarão diante de Deus para prestar contas. Os ímpios estarão para prestar contas. Os demônios estarão diante de Deus para prestar contas. E paz, meus irmãos, até o próprio diabo estará diante de Deus para prestar contas. Ninguém escapará. Ninguém escapará. Entretanto, para o crente que estará diante de Deus para prestar contas, não haverá condenação. Nenhuma condição para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os ímpios, os demônios e o diabo, crentes, estarão diante de Deus para prestar contas, mas para os crentes não haverá condenação. Por quê? Porque o advogado fiel, que é aquele advogado que está perto de nós, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel, e que nesse exato momento, irmãos e irmãs, pede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele estará lá. Ele estará lá. Serão abertos os livros das obras. Nós seremos a Deus desses livros, dessas obras.
Mas a Bíblia diz em Apocalipse que será aberto também um livro. E o nosso nome escrito nesse livro da vida. E é porque o nosso nome está escrito nesse livro da vida com tinta de sangue, que não pode ser apagado. É que nós podemos descansar. É que nós podemos ter certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma vez, repito, a volta de Cristo, irmãos, será um tormento para os ímpios, mas será um dia de glória e de alegria para os crentes. Concluindo nosso estudo dessa noite, em primeiro lugar, o nosso fim não é um túmulo escuro, frio. Tantos que têm medo da morte, que têm certeza de onde vão passar a eternidade. Nós temos a certeza de que quando Cristo vier para buscar a nós, a sua igreja, nós estaremos com Ele, o que é infinitamente melhor. Que possamos confortar diante dos temores das guerras, das doenças, das pandemias, na vida ou na morte. Somos do Senhor. O que importa? Mais uma vez, na vida ou na morte, somos do Senhor. E é isso que importa. Segunda aplicação, irmãos. A primeira é que nós possamos descansar. Possamos nos deleitar no Senhor. Então, a primeira pergunta, o fim principal do homem é ficar a Deus e prová-lo, e se alegrar dos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Nós possamos glorificar a Deus em nossas vidas, quer na morte. Somos, e é isso o que importa. Então, que nós vamos estar prontos para esse grande dia. Devemos estar preparados, irmãos e irmãs, para encontrar o nosso Deus. Que nós não possamos ser cegos desprevenidos, mas que nós possamos viver alerta, vigilante. A ideia que eu trago para os irmãos é que imagine que você vai caminhando em uma rua e você ouve falar que aquela rua é perigosa, houve assaltos naquele lugar. Como você andaria naquela rua? Sem sombra de dúvidas, você iria caminhar por ali atento, não é? Você iria caminhar ali vigilante. Qualquer movimento, você já estaria pronto. Pois bem, a aplicação que trago é que nós possamos, da mesma maneira, andarmos com essa mesma vigilância, preparados, para não sermos pegos desprevenidos, para não sermos pegos de surpresa. Como a parábola das 10 virgens, em que as 10 estavam dormindo, à meia-noite ouviu-se o grito, ei, o noivo. 5 eram prudentes, e que nós possamos participar desse grupo, dos prudentes. Mas, infelizmente, haviam 5 nécias. O noivo veio, apenas as prudentes entraram na festa, e as insensatas ficaram. Eu gostaria de encerrar da mesma maneira que eu iniciei, com a frase de Martinho Lutero, relacionando a volta de Cristo, quando ele diz: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, como se Cristo houvesse ressuscitado hoje, e como se Cristo voltaria, ou fosse voltar amanhã. Nós possamos estar preparados, prontos e vigilantes, para nos encontrarmos com Cristo na glória. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja, que Deus nos ajude a nos prepararmos para esse grande dia. Palavra ao irmão Beguinha, ou algum outro irmão ou irmã que deseje fazer alguma pergunta, ou acrescentar, ou comentar algo
em relação ao estudo dessa noite. Se algum irmão tiver alguma dúvida, senão ela está com beguinha. Friedberg? Friedberg saiu, irmãos? Deve ter caído a internet dele. Se Friedberg não está, então os avisos acho que são os mesmos, né? E amanhã, sexta-feira, tem a reunião com a SAF. Próximo sábado, se não pode afirmar, será o estudo com os homens, não é isso? Sobre a liderança bíblica. Isso mesmo, né, nós Evanilson? teremos a reunião com a federação. Os avisos são esses, né? Pronto. Está de volta. Eu voltei, eu tive que entrar aqui no celular de Maria da Paz, porque o meu descarregou. Meu computador está sem microfone. Desculpa aí. Não sei onde foi que parou, né? Mas acredito que esteja nessa parte aí onde os irmãos possam fazer alguma pergunta. Se não tem, né, a gente vai para os avisos. Já estamos dando os avisos, mas se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa. Então, tá bem, eu estou com dificuldade aqui para ouvir os irmãos, né? Mas pelo que eu vi aí, os avisos já foram dados, né? Só queria lembrar de sábado, né? Que é o primeiro sábado do mês, né? Que nós vamos fazer de líderes, né? Não sei se foi falado. Bem, irmãos, não estou ouvindo os irmãos. Os irmãos podem encerrar sem mim aí, por gentileza. Amém. Acredito que próximo domingo à noite será a Santa Ceia, Reverendo Saul. Segunda igreja. Isso, Santa Ceia. Lagoa Seca, nós teremos Santa Ceia domingo também. Então, nós vamos encerrar. Não sei se o pastor Saulo está conseguindo falar para encerrar. Acho que os avisos são esses. Então, nós vamos fazer uma oração, encerrando. Pode orar, Evanilson, encerrando. Estarei orando também. Então, nós vamos encerrar, irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar por essa noite, por a oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar a tua palavra e nos prepararmos para nos encontrar contigo na glória. Fortalece a cada família aqui representada. Desde já eu oro, Deus, pelos enfermos. Quero te colocar em tua presença, Deus, aqueles que estão passando por enfermidades físicas, enfermidades emocionais, ó Deus, tantas pessoas com pressão, ó Deus, com crise de ansiedade em nosso meio, em nossa igreja, possa nos ajudar e fortalecer, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil e complicado em suas vidas. Dá-nos em tua presença de sono reparador e que amanhã, Deus, o Senhor possa nos despertar para mais um dia de trabalho, para mais um dia de labuta. Que o Senhor possa também abrir a vida do Saul, que em mais breve possível, ó Deus, o Senhor possa restaurar a saúde por completo, ó Deus, e que o teu nome continue sendo aplicado na sua vida e também em sua família, Deus. Seja com os teus servos que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui também nessa noite. É assim que nós te oramos
e já te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Forte abraço. Até amanhã com a SAF, sábado com o PH e domingo em nossa igreja. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite para todos, a paz do Senhor. Amém. Deus Boa abençoe paz. a todos os irmãos. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e